E eu quero falar sobre memoriais de fé na família, o poder da gratidão para uma vida de milagres. Baseado no Salmo 78, um poema da família de Asaf, mas ele começa dizendo assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos dos nossos filhos. E contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos, e então porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. O texto continua dizendo: eles não serão como seus antepassados obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. E ele vai dizer no versículo 10 que eles não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. E esqueceram, de novo, esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. E aí vai falar aqui de todos os milagres que Deus fez. E esses milagres eram lembrados e eram contados. E assim se colocava a fé dentro do coração das pessoas. E assim as pessoas viviam uma vida de milagres. Esse texto vai falar justamente sobre o tempo em que eles estavam sendo exortados. Cuidado para que vocês não sejam homens de corações ingratos, desleais, rebeldes. Lembrem-se dos feitos do Senhor, memoriais de fé na família. Será que você hoje se lembra do que Deus já fez por você e da sua família? Será que nós chegamos aqui hoje com uma atitude de ações de graça, de gratidão por tudo que Deus já fez, ou nós chegamos aqui com uma lista de coisas que queremos que Deus faça e na dúvida lá no fundo se realmente Ele vai fazer? A palavra diz: entrai em suas portas com ações de graça, atitude de gratidão. Por quê? Porque gratidão é uma chave para liberar um ambiente de fé para que se vivam milagres. Nós vivemos uma geração que pede muito. E se não bastasse pedir muito, quando as coisas não acontecem na hora, murmuram fácil. E mesmo que alguém faça alguma coisa, esquece rápido. E a urgência das demandas de uma vida operacional diária nos torna homens e mulheres espiritualmente desmemorizados, homens que já não se lembram dos feitos de Deus, e não só não se lembram, como também não contam sobre os feitos de Deus. E se eu não me lembro, e se não conto, eu não crio ambientes de fé para viver milagres. Nossos lares, nossas mesas, nossas casas são ambientes de fé ou ambientes de murmuração, de reclamação, de descontentamento? Asaf vai trazer uma palavra muito poderosa. A gratidão, ela é um princípio espiritual. Primeira coisa que a gente precisa entender: o poder do princípio espiritual da gratidão. O que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, todos os seus feitos, todas as suas maravilhas, isso gera em nós gratidão. Gratidão é um princípio espiritual e é muito importante que você entenda que existem dois tipos de gratidão. Existe uma gratidão natural. O que é a gratidão natural? É a gratidão que faz parte do reflexo da imagem e da semelhança do Deus Criador em todas as suas criaturas.
O homem criado à imagem e à semelhança do Deus que é bom, ele traz dentro do seu inconsciente uma legislação que Paulo fala em Romanos, que é escrita no seu coração, mesmo que nunca ele tenha lido a lei de Deus. Um homem, mesmo que nunca tenha lido a Bíblia, mesmo que nunca tenha entrado numa igreja, ele tem uma consciência inerente dentro dele de certo e de errado, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Então existe uma gratidão que é natural do homem criado à imagem e à semelhança de Deus. E mesmo que essa imagem tenha sido corrompida, deturpada, deformada, ainda há no homem essa imagem, essa bondade, essa capacidade de ser bom e de ser grato. Às vezes nós vemos as coisas e nós entendemos as coisas, mas nós não sabemos dar nome às coisas, e por isso que eu amo a teologia, porque a teologia vai chamar isso de revelação geral. Revelação geral é o conhecimento que se tem de Deus, que está ao alcance de todos os seres humanos. Romanos capítulo 1. O que se pode saber sobre Deus, os seus atributos, se mostra por meio das coisas que ele criou, se mostra por meio da consciência que existe dentro do homem, se mostra por meio da provisão de Deus na própria história, se mostra por meio do senso de devoção que existe no homem. Você vai para uma tribo escondida no fim do mundo, como muitos missionários vão, e chega lá, eles estão adorando o sol, adorando a lua, adorando a água. Por quê? Porque há dentro do homem uma necessidade de devoção, porque esse homem foi criado para isso. Estão entendendo? A revelação geral, ela prova que Deus existe, mas não salva o homem da quebra da relação com Deus. Esse é o problema. Por isso que fala que o homem é indesculpável, mas não quer dizer que ele é salvo pelo simples fato de reconhecer que Deus existe. E aí então tem a gratidão espiritual, que não é a gratidão que qualquer pessoa pode experimentar. Não é aquela gratidão que alguém que nunca leu a Bíblia e nunca foi na igreja fala para o seu filho: seja educado, agradece. Estamos falando de uma gratidão que é fruto de uma revelação especial. O que é a revelação especial? É quando Deus, Criador, que se revela por meio da criação, agora por meio do Filho, se revela como Pai. É o Deus que muitos viam longe, agora é o Deus aqui conosco, nesse momento, por meio do Espírito Santo, que diz que Cristo morreu por nós e vive aqui e está conosco. É uma revelação que revela o caráter de Deus por meio da pessoalidade dele, por meio do Deus que se revela pessoalmente, e já não é uma gratidão natural do homem, é uma revelação, é algo que é fruto do conhecimento de Deus. Eu conheço tanto a bondade de Deus por meio de Jesus, através do Espírito Santo em mim, que isso me gera um nível de gratidão que é espiritual. Mas que chatice, por que você está falando isso? É porque a gente fica cobrando de gente que não conhece Jesus um nível de espiritualidade que cabe a nós que conhecemos. Não se cobra o mesmo nível de espiritualidade de quem tem revelação especial, de quem não tem a revelação especial. Quem não conhece Jesus e Deus como Pai nunca vai ser tão grato como você que conhece o amor de Deus revelado em Jesus, que morreu na cruz por você e tem o Espírito de vida em você. Percebe como é diferente? Não se deve cobrar de alguém que entenda as Escrituras se não tem o mesmo Espírito que te ilumina a compreender o que está escrito. E aqui nós estamos falando de um nível de uma gratidão que não é apenas benefícios de uma boa criação, mas que é resultado de uma revelação, em que você se lembra todos os dias. O memorial. O que é o memorial? Nos lembrar com gratidão daquele que morreu na cruz por nossos pecados. Uau, é um nível de gratidão que transforma, que nos faz ver a vida por uma outra perspectiva. E muitas vezes, além de termos irmãos mal educados porque não foram ensinados a ser gratos em casa, parece que também não conhecem Deus porque não têm gratidão espiritual. Não tem essa gratidão que é proveniente da revelação de Cristo Jesus por meio da sua palavra. Esse nível de gratidão, ela é exclusivo daqueles que nasceram de novo. Ela não é uma gratidão emocional, momentânea, sazonal. Tem gente que tem uma gratidão sazonal. Ele só é grato quando acontece alguma coisa boa.
Logo que ele perde ali o entusiasmo da coisa boa, ele já volta a ser mal-humorado, chato, reclamão, insatisfeito, descontente, neurótico, porque a neurose fala de eu ter algo e daqui a pouco aquilo que eu tenho já não é tão bom quanto aquilo que eu queria ter. E aí nós deixamos de ter shalom, deixamos de ter paz com Deus e com o próximo, porque não somos gratos. A gratidão é um princípio espiritual que fala do conhecimento do caráter de Deus. Estamos falando de uma gratidão que não é proveniente do homem natural, apenas do homem bem educado ou apenas do homem que tem uma revelação geral. Mas estamos falando de uma gratidão que é fruto de alguém que teve uma experiência profunda com a graça de Deus. Uma experiência profunda com a redenção por meio de Cristo Jesus. Esse tipo de gratidão funciona de forma espiritual, não apenas de forma social, não apenas dentro de uma família funcional. Família funcional não forma homens espirituais. Família funcional forma gente bem educada, mas só quem nasce de novo tem formação de gente espiritual, que nasce do céu, que tem a natureza de Jesus, que é grato pela vida, pelo ar, por tudo. Há quanto tempo não damos graças, querido? Há quanto tempo os nossos filhos não nos vêm agradecendo? Nós só reclamamos daquilo que não foi pago ainda, mas nunca paramos para agradecer pelo que já foi pago. Que imagem de Deus os nossos filhos estão gerando? Nós precisamos resgatar esse princípio espiritual. Porque assim como no natural, é uma sombra do espiritual. Quando você faz um ato de generosidade, e aquela pessoa recebe aquele ato de generosidade, mas depois aquela pessoa esquece do seu ato de generosidade. E em vez de gratidão, ela é tomada por ingratidão. E ela começa a te cobrar como se você tivesse a obrigação de fazer mais uma vez um ato de generosidade. Quantos já deixaram de fazer algo bom por alguém não saber lidar com a sua bondade? Quantos já fizeram isso já? Agora imagine se Deus fosse assim. Se Deus deixasse de derramar bondade sobre nós por causa da nossa ingratidão, e aí, ao invés de nós sermos gratos pelo que Ele já fez, já estamos cobrando por aquilo que Ele ainda precisa fazer. Como se Ele tivesse a obrigação de fazer. Como se nós só crescêssemos nele se Ele fizesse. Querido, isso é um princípio que se nós virarmos a chave, a nossa vida muda. Você vai entrar debaixo de um fluxo de favor de Deus que você ainda não experimentou. E o que acontece quando nós experimentamos por meio dessa relação com Deus uma experiência de gratidão espiritual, que é de dentro para fora. Ela não depende de uma coisa boa que vai acontecer fora. Ela é produto de uma coisa boa que aconteceu dentro. A gratidão natural depende de uma coisa boa que vai acontecer fora. A gratidão espiritual é fruto da coisa boa que aconteceu dentro. Por que sou grato? Porque Paulo vivia contente em toda e qualquer situação. Porque ele viveu uma experiência com a graça de Deus. Nós oramos para que sejamos uma comunidade de homens que se movam em ações de graça. Que sejamos menos credores. Homens que cobram. Homens que reivindicam. Homens que murmuram. Mas que sejamos homens que agradeçam. Que tenham um coração grato. E o segundo ponto é que essa gratidão, ela não é inerte, ela não é passiva, ela não é sem vida. Ela é dinâmica, ela é expressiva e ela se expressa por meio do testemunho. Por isso que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou, não só somos gratos pelo fato dele ter feito e por ele ter falado, que nós contaremos. Olha aí, pegou? A gratidão, ela tem voz. A gratidão, ela compartilha, ela divide, ela derrama, ela se expressa. Quando eu entendo a gratidão como um princípio espiritual, que não depende de alguma coisa acontecer fora, porque isso qualquer pessoa pode sentir. O homem natural, a revelação geral. Aconteceu coisa boa, eu agradeço.
parei de viver a sensação da coisa boa, já estou reclamando da coisa nova que ainda não chegou. Mas quando algo bom acontece dentro, a nossa maneira de ver muda. A palavra diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez. Pergunta: tudo se fez novo porque tudo em volta de você mudou? Ou tudo se fez novo porque algo dentro de você mudou e mudou a sua maneira de ver tudo? Estou entendendo? A gratidão é algo que acontece dentro, que muda a sua maneira de ver tudo. A mesma coisa que duas pessoas estão olhando pode não representar a mesma realidade. Uma pessoa que não tem o algo bom de Deus que aconteceu dentro, ele vai olhar e vai reclamar. A pessoa que tem o favor de Deus dentro, ela vai olhar para o mesmo cenário, para a mesma circunstância, e ela vai dar graças a Deus. Como Efésios capítulo 5. Sempre e por tudo, dando graças a Deus, nosso Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Gente, esse princípio é uma lei espiritual. Isso muda o jogo. Muda o jogo da sua vida. Não é alienação, é visão espiritual. Não é fuga da realidade, é uma maneira de você ver a realidade como ninguém está conseguindo enxergar. É ver a partir da perspectiva de Deus. É ver com o que Paulo chama de abrir os olhos do coração. Porque enquanto as pessoas olham com esse, você vê com esse. Estão entendendo? Porque onde as pessoas veem problema, você vê oportunidade.